agradecer aqui ao deputado Gabriel Cavalcante por nos receber aqui no seu gabinete e dizer que para a gente do Macaparana News é uma honra estar podendo trocar umas ideias com o senhor, conversar um pouco e saber das suas convicções políticas, o que o senhor está achando da política atual no Brasil, de Macaparana, que é a nossa, de onde a gente vem, de onde o senhor também é. E queria agradecer ao senhor e ver se o senhor quer primeiro falar alguma coisa aqui para os macaparanenses, para a gente começar a nossa conversa. Não, primeiro eu queria dizer a vocês que é uma satisfação muito grande receber vocês aqui. Eu sou um macaparanense que sempre está presente em Macaparana. É difícil semana que eu não vou em Macaparana, porque eu nasci e me criei em Macaparana e vivo dentro de Macaparana, dentro do meu coração. É uma das coisas que eu estimo na minha vida e amo na minha vida, é Macaparana. Eu tinha inclusive muito desejo de ser prefeito. Quando eu ia ser candidato a prefeito, Moura Cavalcante governador, aí surgiu que eu fosse para deputado, fui para deputado, e ainda eu permaneço, ainda numa esperança que os anos me dê tempo ainda suficiente para ser prefeito da minha terra. Muito bem. Deputado Gabriel, em Macaparana vem se investindo muito em capacitação, né? A gente está vendo que a prefeitura está fazendo capacitação de jovens, essas coisas todas, na área de informática, na confecção, que agora está crescendo. Então eu pergunto para o senhor, essas coisas que o senhor, essas capacitações, como vai ser? Se capacita se não tem emprego, né, para encaixar essas pessoas. Como o senhor vê essa situação hoje, da falta de emprego em Macaparana? Olha, um dos fatos que eu acho mais importante é a capacitação da juventude. Porque Macaparana é uma cidade que, apesar das indústrias de cana ter fechado, mas você sente que Macaparana sofreu um desenvolvimento muito grande. O poder aquisitivo de Macaparana é bem diferente. Eu, quando chego em Timbaúba, chego em Vicente, sempre recebo elogios a comércio de Macaparana. Se existe comércio, porque está havendo uma fonte de renda. Qual é essa fonte de renda? É a pequena agricultura, indiscutivelmente, que a prefeitura, de modo geral, tem dado um apoio muito grande, mandando fazer pequenas barragens, açude, para que haja irrigação de produtos. E o trabalho dessa capacitação, eu acho de fundamental importância, é essa da confecção, porque a confecção começou dentro de uma cooperativa que salsa dividindo, e hoje já tem, segundo a informação que eu tenho, mais de 20 pequenas associações que dão empregos e dão condições de vida para esse pessoal. Com relação aos demais capacitados, onde não existe indústria em Macaparana, que a indústria normalmente se aproxima mais de Suape, você procura em Timbaúba, mesmo Timbaúba, uma cidade grande daquela, você não vê uma indústria. Nazaré da Mata, Aliança, por quê? As indústrias querem ficar mais perto de Suape, do porto de importação e exportação. Agora está sendo botado em Goiânia, porque o governador está prometendo fazer também um porto naquela região de Goiânia, da mesma maneira que está prometendo fazer também um aeroporto. E as indústrias realmente ali em Goiânia ficam entre entre Recife e João Pessoa. Fica na proximidade dos dois, então fica fácil a movimentação. Mas aquelas indústrias vai ser implantadas, principalmente a Fiat, vai dar muito emprego, não é só a Goiânia não, é toda a região. Aqueles que estão capacitados da região não só podem ir para Suape, como podem ir para ali. Porque na realidade eu nasci em Macaparana, mas fiz meu curso fora, estudei, me preparei fora e voltei para Macaparana depois de formado, porque era meu grande sonho, era viver em Macaparana, passar minha vida em Macaparana. Então eu acho que isso de capacitação é a mais importante que existe, porque a implantação de indústria depende muito do industrial, do empresário. O empresário não vai deixar de estar perto de Suape para lutar em Macaparana. Apesar das estradas de Macaparana estão realmente deficientes agora pelo governo atual, que aí você vai fazer a pergunta, eu vou lhe responder com antecedência. Eu sou realmente deputado de oposição. Quando fui deputado de governo, tudo que tem em Macaparana, não posso dizer, se não 100%, porque lógico, eu usava o governador Moura Cavalcante e posteriormente os governadores meus amigos. E começou por Zé Francisco as obras. Você vê que os colégios que tem em Macaparana, número de escolas que tem em Macaparana, escola pública, tanto municipal como estadual, a escola integral, que apesar de ser oposição, mas tive a felicidade de ter na Secretaria de Educação como diretor da escola integral, Paulo Dutra, que é descendente de Macaparana.
e que eu sou muito ligado à mãe dele e à família toda, inclusive consegui colocação na época que podia nomear algumas pessoas dessas no estado. Então ele, como diretor, se comunicou comigo e eu falei com o Mavi estava terminando de construir aquela escola onde está. Mavi então cedeu aquela escola para que Paulo Dutra botasse a escola integral, que hoje nós estamos vendo o sucesso daquela escola integral. O número de colegas, de alunos que estudaram ali, que passaram. Aquele colégio de Cristo de Freitas foi construído 90% por mim, antes mesmo de ser deputado. Ainda hoje é o maior colégio de Macaparana. Eu tive uma afinidade muito grande com minha terra e tenho um amor muito grande com minha terra. Mavi mesmo construiu o ano passado, há 2 anos atrás, 262 casas ali e teve mais. Você vai em Timbaúba e verifique as casas construídas pelo Estado como estão. Aquela logo da entrada de Timbaúba, a outra que faz mais de 30 anos, você não vê calçamento, não vê nada. Você vai lá em Macaparana e verifica aquele local, aquele povoado da Terra Prometida, é asfaltado, saneado, com água e com luz. Não falta nada para a população. O que falta para a população realmente, de um modo geral, é emprego, é capacitação, que não existia capacitação antigamente. Deputado, eu vou pular essa pergunta que o senhor já respondeu antecipadamente, mas eu vou só fazer um pequeno comentário. O senhor disse que é deputado de oposição, tudo, e que as estradas hoje estão abandonadas através desse governo atual. Mas estão sendo 4 anos dele, se eu não estou enganado, mais 4, né? Mais 2 já se passaram, e aquela estrada cada dia foi ficando pior. Não seria o caso, não poderia ter sido feito isso antes, a cobrança de vocês, deputado, no caso o senhor e o outro deputado? Nós já fizemos cobrança demais. Inclusive o secretário, quando assumiu, ele disse a mim, pessoalmente, que ia fazer aquela estrada. Isso prometeu para fevereiro, depois disse que era em março, depois disse que era em maio. E agora nós estamos em junho, agora está dizendo que vai ver se tapa o buraco agora e faz o recapeamento em setembro. Agora, uma coisa eu digo, todo o tempo que eu tive o apoio do governo, que eu apoiei o governo e tive apoio do governo, aquela região nunca teve estrada ruim, todas as estradas eram bem conservadas. Pode procurar analisar. Agora eu faço uma pergunta a você. Em quem o povo votou para governador? Então, sabe o que devia fazer? Ainda hoje, você faz uma pesquisa, dá 80% a Eduardo. Então, o que eu acho que devia existir hoje, talvez fosse uma mobilização, que aí não é adequada para o deputado, uma mobilização do próprio povo na rua, como às vezes fazem por aí, como foi feito há pouco tempo, faz muito tempo, depois de subir naquela estrada que está acabada também, a de Orobó está acabada, a de São Vicente Alimoeiro está acabada. Onde existe estrada estadual, de um modo geral, está acabada. Federal não, mas estadual está. Então eu acho que talvez uma mobilização do povo na rua chamava a Globo ia filmar, talvez isso acelerasse um pouco o conserto daquela estrada. Você vê, as estradas municipais, a prefeitura tem procurado fazer o possível. É verdade. Agora com o asfalto lá que eles estão fazendo. E agora asfalto na cidade, eu não falo nem o asfalto da cidade, eu falo na zona rural, sempre as máquinas estão passando, ajeitando as estradas. O senhor vem travando uma batalha para que seja feita mudança no atual modelo político. Eu andei lendo sobre o senhor e vi que o senhor bate muito nessa tecla de que a corrupção, o sistema do jeito que está hoje está falido, mas já que o STJ declarou constitucional a lei da ficha limpa, então como mudar essa corrupção no Brasil hoje que está tão grande? Olha, o primeiro ponto que eu acho que tinha que existir era partido ideológico. Hoje não existe partido ideológico, existe partido da negociação. Você vê hoje, são 30, 40 partidos. Partido pequeno que na hora que se elege vai negociar com o governador, vai negociar com outro partido. Então eu considero os partidos das negociações, porque não existe ideologia. De um modo geral, quando você elege um parlamentar, o parlamentar vai pensando mais nele do que na população e do que na cidade. E por isso você vê dificilmente até a presença dos deputados na cidade. Então, vocês, como corrigir isso? Primeiro, eu acho que uma modificação no sistema eleitoral, isso eu sempre defendi esse sistema, eu posso até estar errado, o sistema misto. É o sistema misto em que você elege um deputado na eleição
em todos os estados, votado em todos os estados, e elege outro na região. Você divide a região. O sistema distrital misto, você divide o estado em regiões. Então, você, quando escolhe aquele deputado, você já conhece quem é o deputado. Se ele não for bom, você derruba. Mas o que é que acontece? Você vai perguntar aí sobre Silvio Costa Filho. O que foi que aconteceu? Vera teve 500 votos para prefeito. O marido teve 90 para deputado estadual. Não foi isso? Então, o que é que aconteceu? Deu 1.500 votos. Deu quase igual a votação de Antônio Moraes. Teve 2.000 votos, 2.050, 2.000 e pouco votos. Teve quase igual. O que foi isso? Por quê? É o povo que contribui para isso. Silvio Costa foi, será que foi alguma vez a Macaparana depois da eleição? Segundo ele disse que foi, né? Só que... Se foi, ninguém sabe, ninguém viu. Não é verdade? Agora, você sabe que a própria promotora fragou dentro de uma casa os eleitores, entregando o título do eleitor, não, o comprovante de voto e recebendo ajuda. Prendeu, inclusive, parece 6 ou 8 pessoas. Não foi denúncia de ninguém, não. A promotora foi coincidência passando e viu. Até hoje saiu alguma punição? Até hoje nenhuma punição. Nenhum processo nós vimos. Foi preso, foi chamado, foi ouvido, nenhum processo foi ouvido. Então, a modificação, primeiro, eu acho que ia ser no estilo, o voto distrital, porque o eleitor ia votar mais consciente, sabendo realmente quem está votando. Não através de dinheiro, porque hoje, o que nós vemos por aí afora de modo geral, eu dou graças a Deus nunca ter precisado disso, porque eu sempre trabalhei muito pela minha região, sempre fiz muito pela minha região quando tive poder, quando era governo. O que eu pude fazer, eu fiz. Hoje eu me limito mais a fazer discurso, que realmente eu não posso dizer que vou exigir do governador que eu não votei nele. Ele teria o direito de facilitar, ajudar os que votaram nele. Eu realmente não votei, mas você vê naquela região toda a mesma situação, em todo canto. Mas eu posso até falar alguma coisa, porque não votei nele, que eu não o conhecia, mas o número de votos que ele teve em Macaparana, eu acho que era para ter um pouquinho mais de consideração ou respeito. Ele teve mais de 80%. A vocês, deputados da região, não só o senhor, como o doutor Antônio Moraes, mas as outros que a gente vê do jeito que está a Zona da Mata, agora que está começando a se levantar, mas está bem abandonado. Acho que isso aí também contribui, não? Não, bem abandonado sobre que aspecto você diz? Não, aspecto estrada, vamos dizer, a saúde, que não anda lá essas coisas. Eu vou lhe dizer mais um caso de saúde pública. Não é Pernambuco, é o Brasil. Eu estou com um pronunciamento para fazer hoje, mostrar os dados fornecidos pelo Jornal de São Paulo, em que mostra que o Brasil é a 6ª potência em dinheiro. 6ª potência em dinheiro no mundo. E fica na 84 em termos de saúde pública. Para cada 10 mil eleitores, para cada 10 mil habitantes, é insignificante o número de médicos. Por quê? Porque não há uma distribuição. Há médicos suficientes no Brasil, mas não há distribuição de médicos para o interior, porque falta condições no interior. O governo federal e o governo estadual não investem como deveria investir. Então, a crise da saúde pública hoje é horrível no Brasil todo. Infelizmente, é a grande realidade. Macaparana, apesar de haver as críticas que são normais e naturais, mas ainda é um hospital, pelo menos não só atende Macaparana, mas atende muita gente naquela região. Aí você pode ver a deficiência que existe em Timbaúba, em Ferreiro, em Aliança, nessa região toda, vai para Macaparana, muita gente em São Vicente de Ferro, muita gente vai para Macaparana, que chega inclusive a prejudicar um pouco o povo de Macaparana. Isso mostra o quê? Mostra realmente, nós falamos muito, Lula é endeusado demais, indiscutivelmente, mas a educação e a saúde são 2 pontos fragilizados no país, 2 pontos considerados como um dos piores pontos do Brasil. Saúde e educação, que deviam ser os 2 pontos mais importantes, onde deveria mais se investir. Mas o que se faz hoje? Se quer investir em obras faraônicas, e quando chega no momento de investir na criança, no jovem, para que ele possa ter uma educação que seja capaz de trabalhar e de progredir, de evoluir, não existe. Aí vem o quê? A violência, porque o jovem termina, um jovem pobre, estuda, não tem um emprego, não tem uma qualificação para trabalhar, porque as escolas deviam ter curso de qualificação profissional, mas como não tem esses cursos, ele termina o ginásio como chamava antigamente, e não pode continuar a estudar,
termina se envolvendo na droga, na violência, como é o caso de Macaparana. Hoje aquela região hoje mesmo é uma violência que antigamente Macaparana era a cidade mais calma do mundo. Hoje nós vimos a violência que existe, o uso da droga que existe ali, ali constantemente.